Alô você, espero que você esteja gostando da primeira jornada de saúde e inclusão, uma realização do projeto CAIS. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou um dos membros fundadores desse projeto e nesse intervalo curto de hoje, eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muitíssimo importante e sério, a insegurança alimentar no Brasil. Ou seja, 4 em cada 10 famílias brasileiras não têm acesso regular e permanente a uma quantidade e qualidade suficiente de comida. Você sabe o que é segurança alimentar? No dia 17 de setembro de 2020, foi divulgado pelo IBGE a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, que fala exatamente sobre esse assunto. Segundo o André Martins, o gerente da pesquisa, domicílios brasileiros que têm segurança alimentar são domicílios que têm acesso pleno e regular aos alimentos em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso de outras necessidades essenciais. Ou seja, são aqueles domicílios que não têm preocupação em relação ao acesso à comida. Já os domicílios que apresentam insegurança alimentar podem ser classificados em 3 níveis: o leve, o moderado e o grave. A insegurança alimentar leve, segundo a pesquisa, é quando o domicílio apresenta preocupação com o acesso aos alimentos no futuro e a qualidade da alimentação já está comprometida. Nesse contexto, os moradores já assumem estratégias para manter uma quantidade mínima de alimentos disponíveis. Trocar um alimento por outro que esteja mais barato, por exemplo. Já a insegurança alimentar moderada é quando os moradores já têm uma quantidade restrita de alimentos. E por fim, a insegurança alimentar grave é quando os habitantes de um lar passam por privação severa no consumo de alimentos, podendo chegar à fome. E o que diz exatamente essa pesquisa? Olha, são muitos dados, então segue o fio para entender tudo. Isso é realmente muito importante. Dos 68,9 milhões de domicílios do país, 36,7% estavam com algum nível de insegurança alimentar, atingindo ao todo 84,9 milhões de pessoas. Já a insegurança alimentar grave esteve presente no lar de 10,3 milhões de pessoas, ao menos em alguns momentos, entre 2017 e 2018. Ou seja, 4 em cada 10 famílias brasileiras não têm acesso regular e permanente a uma quantidade e qualidade suficiente de comida. Gente, vocês têm noção do que é isso? Entre as crianças, 5,1% das com menos de 5 anos e 7,3% das pessoas com idade entre 5 e 17 anos viviam em domicílios com insegurança alimentar grave. E vamos mais, essa pesquisa tinha mesmo que ser divulgada aqui na nossa jornada. Nessa pesquisa foi identificado que mais da metade dos domicílios com insegurança alimentar grave são chefiados por mulheres. Segundo André, o gerente que a gente falou anteriormente, fatores como a condição de acesso ao trabalho acabam gerando menos renda e mais dificuldade no orçamento doméstico, fazendo com que os domicílios fiquem mais propensos à insegurança alimentar. Já quando fazemos um recorte de cor ou raça, nos domicílios em que as pessoas tinham segurança alimentar, 36,9% se declaravam pardas. Mas entre os que possuíam insegurança alimentar grave, por exemplo, 58% se declaravam pardos. Na moderada, esse índice é de 56,6%. E na leve, 50,7%. Já em 15,8% do total de domicílios com insegurança alimentar grave, a pessoa de referência era autodeclarada preta. Nos domicílios com segurança alimentar, esse percentual é de apenas 10%. E Henrique, sempre foi assim? Não mesmo. A pesquisa de orçamentos familiares, a POF, foi realizada a primeira vez em 2004, em seguida em 2009, em 2013 e agora a última em 2017/18. Desde 2004, os índices de insegurança alimentar vinham caindo constantemente.
No primeiro ano da pesquisa, 34,9% dos lares apareciam nessa faixa de insegurança alimentar, enquanto que em 2013 essa taxa diminuiu para 22,9%. Mas em 2017/18 o retrocesso atingiu a pior taxa, deixando a segurança alimentar em seu patamar mais baixo, historicamente falando, colocando-se que 36,7% dos lares estivessem na faixa de insegurança alimentar. E agora eu jogo uma reflexão para vocês. Por mais que existam culpados por esses dados, e nós sabemos bem quem são eles, a realidade é que várias famílias não comeram nada hoje. E esse número só cresce. Várias famílias estão sobrevivendo durante essa pandemia apenas com o auxílio emergencial fornecido pelo governo federal, de apenas R$ 600. A partir de agora, essa ajuda será reduzida pela metade, com apenas R$ 300. O Projeto CAIS está disposto a levar alimentos para aqueles que não têm acesso fácil à comida. Eu confesso que, quando eu escrevi o roteiro para esse vídeo, eu só me lembrava e entendia como aqueles agradecimentos de um pai ou de uma mãe que recebe uma simples cesta básica, um mínimo, são de alívio. Simplesmente alívio, porque se não fosse aquela cesta entregue naquele dia, eles ficariam sem comer, para talvez dar o que lhes sobra para os seus filhos. Ou, como diz a pesquisa, talvez nem seus filhos comeriam. Nós costumamos falar que sabemos do minúsculo trabalho que fazemos. Sabemos que doar cestas básicas não é um fator de transformação social. Mas entendemos também e repetimos: a fome tem pressa. É um problema de urgência e mais, é de sobrevivência. Você pode ajudar diversas famílias do Vale do Jequitinhonha, um local com inúmeras riquezas naturais e culturais e um dos mais empobrecidos socialmente no Brasil. Você pode doar através do QR Code apresentado durante todo esse evento. É importante, é urgente, é humano. Não fique de braços cruzados diante de tantas injustiças e desigualdades em nosso país. Temos o privilégio simplesmente de termos a oportunidade de estarmos diante de um computador ou celular assistindo esse vídeo. Outros sequer têm o que comer. Reconheça os seus privilégios ajudando pessoas que precisam de verdade. Pessoas, nesse momento, têm fome. Faça a sua doação. Todos os recursos que arrecadarmos agora nessa jornada será destinado para a compra de comida para aqueles que têm fome.